Neemias 8, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 12. Neemias. Meus irmãos, esse texto, estava vendo, quando a gente começa a ler, é um texto em que o povo de Deus se encontra diante da palavra do próprio Deus. E é interessante que nesse texto, quando Esdras começa a ler o texto, o povo todo se coloca de pé, né? Então, não pode ser diferente nessa noite. Eu convido os irmãos para se colocarem de pé, em reverência a essa palavra do nosso Senhor Deus. Eu vou ler as Escrituras e os irmãos podem acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é extraordinária, porque é uma palavra que vem do Senhor para as nossas vidas. Que pode ter de mais importante nesta vida, Senhor, do que estar diante da tua palavra e estar diante do teu povo reunido. E que o Senhor, por meio da tua palavra, possa edificar-nos, falar aos nossos corações, trazer-nos luz à mente, para que saiamos daqui com o nosso coração transformado para a glória do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos,
onde está a nossa segurança? Quais são os muros que eu construo e que me dão segurança? Onde eu canalizo todos os meus esforços para manter essa segurança? Nos meus recursos financeiros? No meu emprego, no nosso emprego? A minha, a sua, a nossa segurança está na sensação que eu tenho da saúde do meu corpo? Está na minha família? Na minha esposa, no meu filho, no meu marido, na minha capacidade intelectual? Onde, meus irmãos, eu construo os muros que me dão segurança? No texto que nós lemos, conta a história de um povo que acabara de reconstruir os seus muros. Nós vamos fazer uma pequena contextualização histórica antes de chegarmos no texto que nós acabamos de ler. Estamos diante de uma história dramática do povo judeu. Os judeus que não foram levados para o exílio da Babilônia encontravam-se em grande miséria e desprezo. Se sentiam desprotegidos. Mas existia um homem, um líder de Israel, chamado Neemias, que naquela oportunidade servia ao rei Artaxerxes como copeiro. E ele então fica sabendo da situação do seu povo, e ele resolve então fazer uma visita a esse seu povo e para encontrar a situação de Jerusalém, como se encontrava Jerusalém. As Escrituras diz que quando Neemias chegou de frente aos muros que cercavam a cidade de Jerusalém, diz que a única coisa que ele fez foi chorar. Ele chorou, jejuou e orou perante o Deus dos céus. E as Escrituras nos diz que ele então é liberado pelo rei Artaxerxes para ir a Jerusalém, porque ele tinha o firme propósito de reedificar os muros de Jerusalém. Neemias então vai a Jerusalém e encontra o povo naquela situação totalmente desanimados, abalados, e ele então leva uma palavra àquele povo, uma palavra para que aquele povo deveria se reerguer para reedificar os muros. O capítulo 2 de Neemias diz o seguinte, no verso 17 e 18. Então lhes disse, Neemias dizendo ao povo: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Opróbrio, meus irmãos, é desonra. E continua o texto, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, aí o povo vai e responde para Neemias: disponhamo-nos e edifiquemos. E diz as Escrituras que fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias então começa a construção, a reedificar os muros de Jerusalém. Mas não foi fácil, meus irmãos. Neemias era um grande líder. Ele defende Jerusalém dos adversários que atentaram contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Levantaram-se adversários contra a reconstrução dos muros.
E olha o que diz as Escrituras quando Neemias se depara com esses adversários. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Olha que luta, meus irmãos. Para reconstruir os muros de Jerusalém, homens deveriam de trabalhar de dia, reconstruindo os muros, e de noite empunhar as suas lanças para proteger-se contra os adversários. As Escrituras ainda nos diz que durante a reconstrução dos muros, esse grande líder Neemias adota medidas contra a reclamação e usura do povo. Neemias também enfrenta a conspiração de inimigos na tentativa de intimidá-lo. Mas nada parou Neemias. E diz as Escrituras que aquele grande líder termina a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele então, depois que os muros estão reconstruídos, coloca guardas em Jerusalém, e aí então ele realiza um censo, um levantamento para contar a quantidade do povo que habitaria Jerusalém. E ele chega, as Escrituras nos diz no final desta grande odisseia, de que após a reconstrução, 42.360 homens retornaram a Jerusalém. E aí então, meus irmãos, nós chegamos no texto que nós lemos. Antes do texto que nós lemos, resumidamente foi isso que aconteceu. Neemias reedificando os muros de Jerusalém. Nós poderíamos tratar aqui sobre a liderança de Neemias. Já seria um tema extraordinário, porque, pastor, nós precisamos aprender com essa liderança fortíssima, uma liderança aos pés do Senhor. Mas não é sobre a liderança de Neemias que nós vamos falar hoje. O tema da nossa mensagem hoje é: a nossa segurança deve estar além dos muros, na comunhão com o nosso Deus. Vou repetir, meus irmãos. A nossa segurança deve estar além dos muros, na comunhão com o nosso Deus. Aquele povo estava protegido, Jerusalém estava cercada pelos muros, havia um grande líder conduzindo o povo, estavam reorganizados como uma nação, mas não bastava isso, a grande reforma ainda estava por vir. E além dos recursos financeiros que nós erguemos para nos proteger, além do nosso emprego, além da nossa saúde ou da nossa capacidade intelectual, o que eu gostaria de propor nesta noite, para nós refletirmos, é que a nossa segurança deve estar na comunhão com o nosso Deus. Essa deve ser a principal segurança das nossas vidas. Tinha acontecido um pequeno problema aqui, mas voltou. E o texto que nós acabamos de ler nos mostra como restabelecer a comunhão com Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, a história que nós lemos nos mostra que a comunhão com Deus, ela é restabelecida na comunhão com os santos. Olha o que diz o verso 1 do texto que nós lemos.
Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem, na praça, diante da porta das águas. Todo o povo se ajuntou, a comunhão com Deus, o restabelecer do nosso relacionamento com Deus, passa, meus irmãos, pela comunhão na igreja, pela comunhão com o nosso irmão, porque o texto nos diz que eles se reuniram como um só povo. De acordo com Hernandes Dias Lopes, o ajuntamento que se deu naquela oportunidade foi espontânea. Deus moveu o coração do povo para reunir-se, para buscar a palavra. Hoje, Hernandes diz, o povo busca resultados e não verdade, coisas materiais e não a Deus, benefícios pessoais e não a palavra de Deus. Querem as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Tem fome de prosperidade e sucesso, mas não a fome da palavra. Mas além de ser espontânea, aquela reunião, aquele ajuntamento, ele é coletivo, diz que é todo o povo, homens, mulheres, pobres, ricos, agricultores, nobres, jovens e crianças, todo o povo se reuniu naquele lugar. É harmonioso, meus irmãos. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Havia harmonia. E Hernandes diz também que é proposital. O propósito do povo era ouvir a palavra. Uma igreja, meus irmãos, que não tem comunhão, não prospera. Eu gostaria de fazer um testemunho pessoal para os irmãos nesse momento. Nossa igreja tem diversas atividades. Na última quarta-feira, eu tive um sentimento de felicidade, porque nós estivemos aqui numa reunião de oração e tinha um grupo de, acho que 6 ou 7 pessoas. Fiquei feliz, porque, no meu entendimento, aquele grupo veio para buscar o Senhor em oração. Mas eu quero testemunhar também que às vezes eu fico triste. Por exemplo, a SAF promove uma vez por mês uma reunião de oração chamada Café com Oração, não é isso, Ana? E, meus irmãos, o Café com Oração é uma vez por mês, de 9 horas da manhã às 10 horas da manhã. E tem vindo um grupo tão pequeno. Isso entristece o meu coração, certamente entristece o coração de quem vem, porque o povo tem que estar unido. A igreja tem que estar unida em oração. Meus irmãos, vocês não sabem como é importante eu chegar aqui, o pastor chegar aqui, qualquer irmão chegar aqui, ter um irmão para orar com você. Isso é igreja, para sofrer junto com você as suas batalhas, para se alegrar quando você se alegra. Meus irmãos, isso é corpo. As Escrituras nos diz que se você quiser restabelecer a sua comunhão com Deus, você tem que ter comunhão com o seu irmão. É isso que a palavra diz. Então, meus irmãos, participem, estejam juntos conosco, com todos aqueles aqui na igreja. Tem outros exemplos. A SAF promove também nas terças-feiras a reunião online. Se você tem dificuldade de vir à igreja, pode orar de casa. Participe. Temos que estar juntos. Em Atos 2 temos a descrição de uma igreja em comunhão. Então, meus irmãos, se você quer restabelecer a sua comunhão com Deus, restabeleça a comunhão com a igreja. Em segundo lugar, meus irmãos,
esse texto que nós acabamos de ler, nos mostra que a comunhão com Deus é restabelecida em torno da palavra. Olha o que diz as Escrituras. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouviam. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Meus irmãos, quer restabelecer a sua comunhão com Deus? Busque a palavra. É isso que as Escrituras nos diz. O mesmo pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, em relação a essa questão da leitura do texto. Em primeiro lugar, o texto foi lido. Ele diz que a leitura é a parte mais importante da mensagem. Ela fala ao coração. Lê as Escrituras. Em segundo lugar, o texto diz que ela foi explicada, as Escrituras. E aí, quem está no púlpito é de tremer, porque um historiador diz que o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. E Lutero diz que existe a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus encarnada, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, e a palavra de Deus que é pregada. Então, meus irmãos, restabelecer a comunhão com o nosso Deus é restabelecer a autoridade da palavra de Deus nas nossas vidas. Em terceiro lugar, o texto das Escrituras nos mostra que a comunhão com Deus, ela é restabelecida no arrependimento dos pecados. Em primeiro lugar, nós vemos que se você quer restabelecer a sua comunhão com Deus, você precisa ter comunhão com o povo de Deus. Em segundo lugar, as Escrituras nos mostram que se você quer restabelecer a sua comunhão com Deus, você tem que estudar a palavra, almejar a palavra, amar a palavra, encher o seu coração da palavra. E aí eu tinha pulado aqui, frequente a escola bíblica dominical, ainda no segundo ponto, para estudar a palavra. Esteja aqui nas quartas-feiras, né, pastor, no estudo bíblico da palavra. E aí se aplica a mim também, que às vezes eu não venho. Amemos a palavra, meus irmãos. Em terceiro lugar, a história nos mostra que se você quer restabelecer, então, a sua comunhão com Deus, se arrependa do seu pecado. Olha que coisa extraordinária o que o texto que nós lemos nos diz. No verso 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Agora olha o que diz as Escrituras. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Meus irmãos, quando você vem para a igreja, para ter comunhão, quando você
ouve a palavra, essa palavra, ela vai mover o seu coração para uma vida de arrependimento de pecado. O entendimento da palavra de Deus nos conduz ao arrependimento. Eu tive a oportunidade de pregar na igreja sobre dois personagens bíblicos. Eu não sei se os irmãos lembram, foi sobre o rei Davi, e o outro sobre o juiz Sansão. E toda a mensagem girava em torno da vida daqueles dois homens, antes do arrependimento e depois do arrependimento. Porque, meus irmãos, Deus agiu de forma extraordinária na vida daqueles dois homens, depois que aqueles dois homens se quebrantaram na presença de Deus. Quando Davi reconheceu diante de Deus, movido pelo profeta Natã, Deus começou a trabalhar a vida de Davi, e Davi se transformou no maior rei de Israel. Sansão, um homem totalmente atribulado, ele mudou extraordinariamente a sua vida, e foi capaz de destruir, de derrubar aquela casa de horrores sobre a cabeça dos filisteus, depois que ele se arrependeu dos pecados diante de Deus. Então, meus irmãos, se você quer restabelecer a sua comunhão com Deus, identifique em você onde está o seu pecado, se arrependa e se volte para o nosso Deus com o coração quebrantado. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra por meio da sua vida. E meus irmãos aqui, estou conseguindo aqui passar. Foi. O pecado, ele primeiramente leva ao desânimo espiritual. E quando eu não me arrependo, esse desânimo vai me afastando da comunhão da igreja. Eu já não sinto mais muita alegria em vir para a igreja. Daqui a pouco me afasta da leitura da palavra. Eu já não tenho prazer em ler as escrituras. Já não tenho mais vida de oração. E a minha vida de comunhão se torna um desastre completo. Então, meus irmãos, para ter comunhão com Deus, é preciso se arrepender dos pecados. Nós vamos partir para a conclusão, e eu quero dizer que esse texto, ele aponta para o nosso Senhor Jesus. Porque não há forma de nós nos reconciliarmos com o nosso Deus. Não há forma de restabelecermos a nossa comunhão com Deus, se não for por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo, meus irmãos, que em primeiro lugar a comunhão com Deus passa pela comunhão na igreja, as Escrituras nos diz que a igreja é o corpo de Cristo. E quem é o cabeça deste corpo? Cristo. Então, quando eu restabeleço a minha comunhão com Deus, por meio da minha comunhão com a igreja, eu estou fazendo isso por meio de Cristo.
Em segundo lugar, quando eu restabeleço a minha comunhão com Deus em torno da palavra, as Escrituras vêm e me mostram que Jesus, Ele é o Verbo que se encarnou, é a palavra. Então é por meio da palavra, por meio de Cristo, que eu também restabeleço a minha comunhão com Deus. E em terceiro lugar, quando eu digo que a minha comunhão com Deus é restabelecida por meio da confissão dos meus pecados, as Escrituras vêm e de uma forma extraordinária me mostra que Jesus Cristo é o nosso advogado perante o Pai. Então, tanto a comunhão na igreja, como a leitura da palavra, como o perdão e a confissão de pecados passa por meio de Cristo. Então não tem como eu restabelecer a minha comunhão com Deus se não for por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estava pensando, antes de vir para o culto, para trazer essa reflexão para os irmãos, e quando eu falo que eu trago uma reflexão para os irmãos, essa reflexão primeiramente é para mim. Eu estava pensando nos muros que eu tenho construído em torno da minha vida e que me dá segurança. E eu estava pensando, esses muros, eles não vão permanecer eternamente. Os recursos financeiros que eu levanto todos os dias não vão durar para sempre. A minha saúde física não vai durar, se durar aí 80 anos, né? Já não é muito fácil, né? A partir dos 70, né? A gente já vê aí os irmãos que estão chegando aí nessa idade, que já não é muito fácil, né? Também a saúde física são muros, investir só nisso também são muros que não vão permanecer. Meus títulos, minha capacidade intelectual vai passar, são muros que vão ser derrubados. Agora, meus irmãos, a minha comunhão com o meu Deus, por meio da minha comunhão com vocês, com meus irmãos, a minha comunhão com meu Deus por meio da palavra, a minha comunhão com Deus por meio do arrependimento dos meus pecados, isso vai ficar para a eternidade. Quando eu partir daqui, quando a minha trajetória encerrar, o que eu vou levar para a eternidade é a comunhão que eu tenho com o meu Deus. Então, meus irmãos, invista nesse muro que não acaba, nesse muro que vai durar para a eternidade. Invista na comunhão com Deus, porque é isso que vai ficar. Aqui vai passar, já está passando. Nós não vamos, assim, não vamos durar. Para que investir nisso? Que Deus realmente possa nos abençoar. Se os irmãos tiverem o interesse e o desejo, né, de continuar lendo o livro de Neemias, o livro de Neemias, até o capítulo 8, realmente conta essa odisseia do líder Neemias em reconstruir os muros. Mas a partir do capítulo 8 de Neemias, depois que o povo, ele renova essa aliança com o seu Deus, depois que
o povo restabelece essa comunhão com o seu Deus, meus irmãos, todos os outros capítulos vão contando desse caminhar desse povo com o nosso Deus. E aí fala da festa dos tabernáculos, fala da aliança do povo sobre guardar a lei, mostrando que eles estavam protegidos fisicamente, mas que o mais extraordinário Deus acabara de fazer por meio de Esdras e Neemias, que foi restabelecer a sua comunhão com o seu povo. Que Deus realmente possa nos abençoar e que possamos buscar em Jesus Cristo restabelecer a nossa comunhão com o nosso Pai. Que Deus nos abençoe.